A aula está acontecendo ao vivo, e aí o aluno fala, mas na hora da prova é difícil. Lembrando que você já está resolvendo questões de prova. O material que você está hoje, com o qual você está estudando hoje comigo, é um material todo de assertivas de Sebrasp. Então, assim, pare de sofrer. Não diga assim, na prova é difícil, porque você já está treinando com questões. E é assim, quando a gente aprende, quando a gente vê a técnica, fica mais fácil. Então, não vai ficar difícil na hora da prova. Isso é natural. Você vai aprender e vai se sair bem na hora da prova. Tá bom? Então vamos lá. Emprego de pronomes pessoais. No início de cada vídeo eu faço só uma revisão teórica. Os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são utilizados como sujeitos. Eu comi o bolo. Ele chegou cedo. E os oblíquos são os complementos. Os complementos do verbo, objeto direto, objeto indireto. Então, a gente está mapeando aí a prova, a gente vai ver que há questões em que a banca só quer saber a diferença do o, a, os, as, lhe, lhes. Qual é a diferença do o, a, os, as e lhe e lhes? Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda é que há dois tipos de questão. A questão fácil, mais fácil, e a questão mais difícil. E hoje eu trouxe as mais difíceis para você, já, tá? A mais fácil é quando a banca já traz o trecho sublinhado. Por exemplo, se eu digo assim, eu li o livro. Então, há questões em que as bancas já trazem a expressão sublinhada e perguntam qual pronome poderia substituir a expressão. Veja, aqui é fácil. Olhe para mim. Quando você olha para uma expressão, para um complemento do verbo, você vai aprender que se o complemento vier sem preposição, que é o chamado objeto direto, você vai usar o, a, os, as. E se ele vier com preposição, que é o chamado indireto, você vai usar lhe, lhes. Então, o, a, os, as é o objeto direto. E lhe, lhes é o indireto. Então, é só olhar para o início do complemento. Tá vendo preposição aqui? Não, Dri, não tô vendo, não tá mesmo. Esse o é artigo, né? Não há preposição. Então, o livro é objeto direto. Tudo bem? Beleza. Então, como é que vai ficar? Eu li o livro. Na hora de substituir, substituir essa frase, substituir o livro por um pronome, como é que vai ficar? Eu o li. Então, eu coloquei o substituindo o objeto direto, o livro. Tudo bem? Agora, se o complemento vier com preposição, então vem aqui, eu, vamos lá, obedeci ao pai. Então, veja, obedeci ao pai. Olho para esse complemento. Vejo que ele tem ao. O que é esse ao? Esse ao é uma preposição. Preposição mais artigo. Então, a gente diz que ele é um objeto indireto. Se é um objeto indireto, então venha comigo. Como é que vai ser? Para substituir o objeto indireto, como é que vai ficar? Eu lhe obedeci. Consegue ver isso? Eu lhe obedeci. Tá bom? Ou obedeci a ele. Então, veja, olhe para mim. Agora, a gente está no terceiro assunto da aula. E a gente vai treinar com 5 assertivas da banca Sebrasp. A gente vai brincar com o uso de o a, os, as, né? O o e suas variações, e lhe, lhes. Esse é o terceiro assunto. Aproveite. Eu coloquei aqui para você assertivas. São 5 que eu adaptei para você treinar 5 frases. Então, vamos lá. O guia foi conduzindo os visitantes por um determinado trajeto. Na hora de reescrever essa frase, como é que vai ficar? O guia, aí não precisa escrever tudo, tá? É só o que a banca vai querer, reescritura, O guia foi. Aí eu posso brincar, eu posso colocar o os no meio da locução verbal, foi os conduzindo. Quanto à colocação pronominal, eu poderia brincar. Poderia colocar com hífen, sem hífen, poderia colocar depois do conduzindo. Tudo bem? Tá. O que você fez? Você fez uma pronominalização. Você está substituindo o substantivo por um pronome pessoal adequado.
São as questões de reescrita do Sebrasp, tá bom? Vem. Só que às vezes a banca vai te dar um trecho longo. Ó, a arquiteta oferece capacitação em assistência técnica. Aí a banca vai pedir que você substitua tudo isso por um pronome. Que pronome vai entrar no lugar de tudo isso? Quando acontecer de ela trazer uma expressão assim longa, ó, você vai olhar para o início dela. Você vai olhar para o início. O início dela tem objeto? Tem artigo? Isso é um objeto direto ou indireto? Não tem artigo, isso é um objeto direto, concorda? Tá vendo aí? É um objeto direto. Ele não tem artigo, mas ele não tem preposição. Se não tem preposição, é direto. Se é direto, Adri, mas eu vi uma preposição aqui no meio. Mas você não tem que olhar para o meio. Então, quando a banca trouxer um complemento grande como esse e pedir que você substitua, você vai olhar para o início do complemento. Se no início do complemento não houver preposição, é só olhar para o início. Então, é objeto direto. Entendeu? Se é objeto direto, qual pronome eu vou usar? Para substituir objeto direto, como é que vai ser? Ó, a arquiteta oferece. Ou a arquiteta oferece a. A posição aí não interferiria, poderia ser uma ou outra. Tá bom? Bora, letra C. As ruas das cidades precisam melhorar bastante para proporcionar ao deficiente visual autonomia e acessibilidade. Então, eu quero que você substitua proporcionar ao deficiente visual autonomia e acessibilidade. Se eu vou proporcionar ao deficiente, tá vendo esse ao? Aí você sempre vai olhar para o início da expressão. Quando você olha para o início da expressão, esse ao não é a mais o. Eu não tenho aqui uma preposição que se combinou ao artigo. Então, isso aqui não é um objeto indireto. Se é objeto indireto, então vamos lá. Objeto indireto, que pronome eu vou usar? Eu vou usar o pronome lhe. Aqui você poderia dizer, ora, para lhe proporcionar ou para proporcionar-lhe. E você também pode usar o a ele, para proporcionar a ele, que é o pronome oblíquo tônico preposicionado. Eu posso as duas. Eu posso usar o lhe e eu posso usar o a ele. Tá bom? Então, vem. D. Apesar de a regra geral no jornalismo ser a de seguir as normas gramaticais, existe uma linguagem própria da redação jornalística. Pronto, isso aqui é uma questão de reescrita. Você vai trocar a expressão sublinhada por um pronome. Você vai olhar sempre para o início da expressão. Há uma preposição aí no início da expressão? Não. Esse as é um artigo. É um artigo, então isso aqui é um objeto direto. Se é objeto direto, qual pronome eu vou usar, hein? Para substituir objeto direto, olhe lá de novo, olhe lá para o nosso esquema. Ó, se é para substituir complemento sem preposição, eu vou usar o ao, as. Se é para substituir complementos com preposição, eu vou usar lhe, lhes. Então, volte, ó, você vai olhar, é direto ou indireto? É direto. Tudo bem? Por quê? Porque ali é um artigo. Então, eu vou usar o quê? As. Seguir as normas. Eu posso dizer de as seguir. Tá vendo aqui? Ó, eu vou substituir tudo isso por as. E aqui está o verbo, ó. Aí eu posso colocar antes do verbo. Ou aqui eu também poderia colocar depois, ó. De segui-las. Isso é reescrita. Vamos para a última. Ó. Vamos para a última. O menino não dizia a verdade aos pais. E aí? É com ou sem preposição? Com. Aos pais. É a mais os.
Então, isso aqui é um objeto indireto. Se é um objeto indireto, olhe lá para o esquema. Que pronome você vai usar? Você vai usar o pronome lhes. Então, como é que vai ficar? O menino não lhes dizia. E aí você vai ver que esse não, lá em colocação pronominal, depois a gente estuda, que esse não é uma palavra invariável. Portanto, é uma palavra atrativa. Aí o lhes vai ficar antes do verbo, ó. Não lhes dizia. É a próclise obrigatória quando há uma palavra, quando há um advérbio, uma palavra invariável. O não atraiu. Outra forma, eu poderia substituir por a eles, ó. Não dizia a eles. Não lhes dizia ou não dizia a eles. Tudo bem? Eu trouxe 11 assuntos. 11 assuntos. Você está percebendo o que está acontecendo com você? Isso é um terceiro. Cada assunto é um tópico importante que é trabalhado nas provas. O objetivo aqui é mostrar a você pontos importantes de qualquer edital. Obviamente que a gente não está estudando todos os assuntos de maneira aprofundada. A gente está vendo aquilo que é importante para a prova. No próximo bloco, a gente vai trabalhar com emprego de pronomes relativos, que é um vídeo curtinho, em que a gente vai trabalhar com a diferença. Algo que tem vindo muito em prova. A diferença do uso do onde para o uso do pronome relativo que ou qual, que retoma coisa ou pessoa. Enquanto o onde, a gente deve usar só para lugar. E as pessoas andam usando o onde indiscriminadamente. Já viu? As pessoas falam, oi, naquele dia onde a gente se encontrou. Posso falar assim? Naquele dia onde a gente se encontrou. Tá certo isso? Dia onde? Mas onde a gente não usa só para lugar? Então eu convido você para um treino com frases em que você vai usar o onde ou o que. Quando é que eu uso o que, o qual e quando é que eu uso o onde. Roda a vinheta.